Bom dia, vamos começar um tutorial sobre a linguagem Prolog. Meu nome é Cláudio, Paulo e Luciane me ajudaram a construir esses slides. Somos aqui da UDESC, Santa Catarina, Departamento de Ciência da Computação. Esse slide está sendo gravado sem cortes, sem nada, e então alguma coisa aí vocês podem, de dúvidas, depois vocês podem me escrever e vou fazer comentários aqui sobre o vídeo, ok? O vídeo também é destinado à turma de lógica matemática que nós temos aqui na UDESC, e na parte final eles aprendem uma introdução a Prolog, ok? Então, nessa videoaula eu pretendo cobrir até o item 7 dessa agenda aqui, e na verdade eu não estou fazendo tela cheia porque eu vou trabalhar com esses elementos que estão aqui ao lado desse painel aqui dos slides. Todos esses slides vocês vão poder conseguir sempre atualizados via o link aqui embaixo, certo? Que vai estar aqui no YouTube. Perfeito? Então nós vamos cumprir até esse item 7. Vamos lá. Então, só lembrando que você vê esse vídeo, enfim, nada disso vai ocorrer um verdadeiro aprendizado. Você só vai aprender se você praticar muito. E então é uma linguagem rápida de se aprender. Ao final desse tutorial você vai ter condições de fazer já programas bem interessantes. Nesse curso de lógica, a ideia é de dar consequência ao que é um teorema, a prova de um teorema lógico, por assim dizer. Perfeito? Bom, historicamente a linguagem Prolog ela tem como raízes na lógica clássica, precisamente a lógica de primeira ordem. E os fundamentos dela, da notação dessa linguagem, seguem as cláusulas de Horn. A implementação a nível de computador de um interpretador e de um compilador se deu no início da década de 70, e de alguma maneira ou de outra muita gente tem trabalhado com Prolog, e ela continua como sendo uma linguagem bem ativa até os dias de hoje, e ela foi uma das ferramentas mais importantes do início da inteligência artificial. Então muitas pessoas associam Prolog então com IA. De certa forma correto, mas Prolog, por um lado, é muito mais do que isso. Ela tem como característica uma sintaxe reduzida, com poucos elementos, boa para fazer protótipos, você faz rapidamente bons programas interessantes e rapidamente. O desempenho dela é a parte negativa, mas tem aplicações reais e por assim dizer, que continuam funcionando até os dias de hoje, né? Empresas pelo mundo afora que vivem só de Prolog, dando consultoria, desenvolvendo sistemas em Prolog, fazendo sistemas em Prolog para a web, etc. Tudo isso hoje em dia já tem há muito tempo. Países tradicionais como o Japão, Reino Unido, França, também são bem... falar em Prolog lá é uma coisa normal, tá? E ainda na academia, dentro dos meios acadêmicos, é uma linguagem que se usa com finalidades diversas. O que você precisa ter em mãos aqui para esse tutorial e para dar prosseguimento? Você precisa ter um compilador, qualquer um, de Prolog. Eu sugiro esse da Universidade de Amsterdã, o SWI Prolog, ele é bem conhecido. E se você não quiser instalar o Prolog no seu computador, você pode usar esse Prolog aqui. Ele é um Prolog online e muito bom, tem uma sintaxe com evidência de... enfim, é bem legal esse Prolog aqui. E você precisa ter, se você tiver esse primeiro aqui, um outro compilador qualquer de Prolog, você tem que ter um bom editor, tá?
Então as janelas aqui laterais aqui que estão aparecendo aqui nesse vídeo, elas são um editor, uma console, são elementos que nós vamos precisar para apresentar aqui o Prolog, tá? Então, por exemplo, se você quiser num terminal Linux ativar o Prolog, né? Basta você digitar, por exemplo, como é aqui do lado, clear SWIPL, perfeito? Então o programa está instalado. Se o programa não tiver instalado, né, uma máquina tipo Debian, você simplesmente dá o comando aptitude install SWIPL, tá ok? Perfeito? Muito bem. Enfim, você pode baixar daqui, se você tiver em Linux, como é a maioria dos alunos nesse momento, alunos iniciantes na universidade, pode baixar aqui, instale no Windows, instale no seu Macintosh e tudo vai funcionar de uma forma multiplataforma, ou seja, o código que você fizer no Windows vai rodar no Linux, enfim, e o código que você fizer no Mac vai funcionar aqui dentro do Linux, tá bom? Eu estou usando uma distribuição Debian teste. A distribuição que eu uso aqui é uma distribuição chamada Spark Linux. Enfim, você usa a distribuição que você quiser. Bom, então o ambiente de programação que você vai precisar são só dois elementos, tá ok? Então aqui desse lado esquerdo desse vídeo aqui você tem o que nós vamos chamar de uma console, que é um terminal igual a esse, certo? E do lado direito um editor de texto, que pode ser um editorzinho como esse daqui, perfeito? Use o editor que você quiser, use aquele que você sentir mais confortável. Na verdade, esse que está aqui à direita, vocês estão vendo, a sintaxe está em evidência, os elementos da linguagem. Então esse é um editor, eu já vou explicar, é um editor que vem embutido no SWI, perfeito? Então nós vamos começar já falando dos elementos básicos. Então nós precisamos aqui de um editor, de uma console. Então nós vamos entrar aqui no SWI Prolog, veio essa mensagem dizendo que esse software, os copyright dele da Universidade de Amsterdã, do Instituto de Psicologia de lá, etc. Atentem aqui nesses dois detalhezinhos aqui, ó. Para help, qualquer coisa, você digita um help e um assunto que você quer, certo? E um ponto no final, e dá enter aqui nessa console que vai aparecendo aqui o cursor na minha esquerda. O cursor é esse ponto de interrogação e é um dos elementos de Prolog que já vou explicar adiante. Ou qualquer dúvida também se você não sabe o tópico específico, você pode procurar por palavra. Aí essa palavra aqui, apropos, certo? E por exemplo, eu quero apropos, vamos supor, eu quero fazer um consult, que é um comando em particular que você utiliza para carregar arquivos aqui para console manualmente, mas você pode ter um ambiente todinho integrado, por exemplo. Então ele vem aqui um help online, bem interessante esse help, e ele diz assim, ó, utiliza o consult /1, cada vez que tiver aqui um elemento aqui ao lado aqui, por exemplo, /1, /0, quer dizer a quantidade de argumentos. Então esse aqui é um help que ele tem. Esse help ele tem todo o manual, né? Então ele acompanha quando você instala aqui, e você pode depois ler isso aqui com calma, enfim, etc, etc. Tá ok? Bom, então nesse caso, né? Nesse caso aqui é o que nós estamos aqui dentro já da console. Então nós estamos prontos para começar aqui já a fazer nossos experimentos. Bom, sempre assim, edite o programa, salve num diretório com um nome conhecido, o diretório que você está, e você abre a console naquele diretório em particular.
Perfeito? Bom, vamos aos elementos básicos. A linguagem, quando você for ler o manual, você vai ler muito a palavra chamada termo, em inglês é term, e termo é átomos ou variáveis, em Prolog. E aí o que é um átomo e o que é uma variável? Um átomo é um número, é uma palavra do tipo assim, pai, gordo, amigo, João entre apóstolos, porque João está em letra maiúscula. Perfeito? E números aqui que está faltando também. Já uma variável é qualquer coisa que comece com letra maiúscula. Então, variável, como a exemplo das outras linguagens, vai receber um valor, uma instância. Então, não existe em Prolog receber valor. Ele recebe casamento. Tá, ok? Então, ele faz um casamento de uma variável com um determinado valor. Bom, então nós temos aqui números, pode ser, por exemplo, números pode ser do tipo inteiro, 1, 2, 3, que couber na palavra do computador que você estiver usando. Temos aqui também ponto flutuante, que é um pontinho, e número também, 2 pontos, alguma coisa, se estiver faltando algum valor, é um valor incorreto. Temos alguns operadores conhecidos, são os básicos. Depois, com o help, você vai descobrir alguns outros operadores, né? Então, temos o e, temos o ou, um ponto e vírgula aqui é um ou, o barra mais aqui é um not, e igualdade, né? Se você quiser fazendo comparação de objetos. Termos em geral. Então, por isso que a palavra termo apareceu lá. Então, você pode sempre fazer testes aqui na console. Por exemplo, o número 4 é igual ao número 5, 6, por exemplo, certo? Então ele vai ter uma resposta, falso. Falso é no. Você também pode repetir esse experimento e perguntar, 4 é diferente de 6? Aí é verdade. Então, true ou falso, certo? São as duas respostas que esse provador de teorema faz. Aqui nós estamos fazendo o que nós chamamos de notação pré-fixa, né? Os dois objetos aqui, o 4 está perguntando se ele tem igualdade com 6 ou se ele é diferente do 6. Você também pode usar uma notação chamada pré-fixa, uma notação também bem legal, só que tem que tomar cuidado, que aí ela, como é um operador de 2 argumentos, né? A aridade dele é 2. Aridade em Prolog se chama número de objetos que um predicado vai ter. Você viu lógica de primeira ordem? Predicado aqui é a mesma coisa. Então, esse objeto aqui na frente, ó. Diferente é o predicado. Então, eu perguntando se é diferente de 4, da mesma maneira que foi perguntado numa notação infixa. Então, é verdade que 6 é diferente de 4. Voltando aqui. Então, nós temos aqui os nossos operadores, o AND e o OR, perfeito? E vamos dar consequência. Temos agora aqui um exercício, rapidamente. João é o que? É um termo, é uma variável, é um átomo, um 9, etc, etc. Bem fácil. Esse quiz aqui de meio de slide, que é justamente para o aluno, né, ficar alerta a cada um desses itens aqui. Então, nesse caso aqui, João é um átomo, o 9 é um número inteiro, X é variável, A é um átomo, número 5, um float, 0.0 ponto, é um número inválido. Eu estou passando rápido, claro, não quero prolongar muito. Vejam que são 27 transparências que estou prevendo nessa apresentação aqui, mas é claro que se fosse detalhar cada uma desses elementos aqui, gastaríamos muito mais tempo e eu não conseguiria em tempo viável. Vamos lá, vamos estruturar um programa, vamos ver como é que funciona. E essa parte legal do Prolog, que Prolog não tem uma estrutura muito rígida como as outras linguagens, certo? Basicamente nós temos fatos. Então, fatos são predicados que não tem um implica da vida, e regras têm o implica, né? Regras são condicionais. Fatos não são condicionais, regras são condicionais. Vamos lá ver o que é um fato bem rapidamente. Então, nesse caso aqui,
homem aqui embaixo. Estou dizendo que Pedro é um homem e tem uma sintaxe lá recebendo um pontinho. Homem, João está recebendo aqui um pontinho. Então faz parte da sintaxe do Prolog esse ponto ao final de cada uma das declarações. Então você vai ler muito que Prolog é uma linguagem declarativa. Então o que é declarar? Você explicitar, você elicitar um determinado conhecimento. Tá ok? Bom, a gente pode testar. Isso aqui já é um código completo, tá? E nós já podemos testar. Por exemplo, você poderia abrir esse código completo aqui nesse programa, mas eu vou apresentar um editor que está embutido dentro do SWI, e a princípio deve vir também no Windows, não sei. Vocês testem lá. Esse editor se chama Emacs, tá ok? Emacs é um editor relativamente antigo dentro da comunidade Unix, certo? E ele vem aqui embutido. Então se digita Emacs, aí ele vai vir aqui essa janelinha, certo? E a ideia do modus operandi que você vai ter aqui o tempo inteiro é assim: a janelinha, essa janela aqui do editor e a console. Opa, sumiu aqui, vamos trazer aqui, pronto. É o editor e a console. O tempo inteiro você fique nesse modus operandi aqui, perfeito? Bom, para carregar o programa, existem várias maneiras. Eu vou ensinar, digamos, a clássica, né, para quem está iniciando na área, ok? Então você vem aqui, você procura aqui o programa que você quer. Eu já deixei aqui pronto, né, no caso aqui para o diretório que eu queria em questão. Eu posso procurar aqui os exemplos que eu quero. Todos esses exemplos depois eu vou deixar o link ao final dessa apresentação e você pode testar cada um deles. Então, por exemplo, o exemplo 00, que é o exemplo aqui, dou OK, selecionei o exemplo, ó, não está aparecendo, ele está lá no finalzinho, ó, está aqui, exemplo 00, certo? Dou OK, apareceu, ó, em vermelho, perfeito. Se a letra, podemos aumentar esta letra aqui, podemos aumentar aqui essa letra, aí deu certo, tá ok? Então aumentando aqui essa letra e tendo aqui, ó, homem, João, Pedro, etc. Nesse momento eu só tenho o editor pronto e tenho aqui a console, não fiz nada. O que eu preciso? Carregar o programa lá para dentro. Carregar o programa lá para dentro, eu faço um compile buffer, perfeito? Compile buffer funciona bem. Então na hora que eu fiz isso, esse compile buffer, opa, né? Ok, rapidamente que ele, opa, o comando listing, você lista a tua base de dados, ó. Então no compile buffer já apareceu pai e Carlos aqui. Era para ter vindo aqui uma mensagem que foi compilado, ok, etc, etc. Então o comando aqui que eu acabei de dar, listing, é esse comando aqui, e ele vê se a tua base de dados está carregado devidamente. Tinha dado uma mensagem de erro, é porque na verdade eu carreguei duas vezes. Vejam que mulher Maria apareceu aqui em cima. Então apareceu de novo aqui, ó, homem, João e Pedro. Enfim, todos os fatos que eu carreguei anteriormente do programa, eles estão aqui. Esses códigos que estão aparecendo não é para você agora, nesse momento. Isso aqui é depois que você tiver bem evoluído no programa, você pode burilar esses códigos aqui à vontade. Perfeito? Mas de novo, a console está ali, está piscando ali embaixo, tá certo? Estaria pronto para você começar a fazer alguns testes e verificar como é que é o modo de operação do Prolog. Então, por exemplo, eu quero perguntar quem é pai de quem, por exemplo. Então eu posso perguntar pai, a variável aqui é x, grande qualquer, vírgula, y, fecha o parênteses, ponto. Não esquece do ponto no final. Perfeito? Ó, esse ponto pode ficar em qualquer lugar, mas não pode esquecer.
Então, nesse caso, vai responder o meu primeiro elemento, a minha base de dados, que era, nesse caso aqui, ó, Carlos e Pedro. Perfeito? Eu dou um ponto e vírgula, que é o meu ou. Ok? E apareceu Carlos e Paulo novamente, e os dois valores foram casados. Eu quero saber quem são os homens aqui. Então, eu pergunto, homem, perfeito? Por exemplo, X. Letra C, por exemplo, também é uma variável. Ok? E, por exemplo, dou Enter, vai aparecer Pedro e o cursor está ali, está aqui o cursor, esperando uma próxima resposta, certo? Então, ponto e vírgula, ó, é uma próxima resposta e aparece João. Perfeito? Ok. Então, a cada resposta tivemos que dar um ou seja, eu estou falando para a máquina de busca, olha, próxima resposta, então é um ou mesmo. Posso fazer tudo isso automático? Sim, claro que pode. Então, nesse caso aqui, você pode usar um outro predicado chamado fail, tá bom? Então, esse fail aqui, ele vai forçar a busca na minha base de dados. Então, nesse caso aqui, ó, opa, coisa que eu não mandei escrever, né? Tudo você tem que chegar e mandar escrever, fazer alguma coisa. Ali ele só está dizendo fail, que é para forçar novas buscas e não está mandando fazer nada. Então aqui eu já construí uma regra e o primeiro elemento de uma questão. Demonstre que existe um homem e, olha a vírgula aqui aparecendo, e escreva esse homem e busque novamente e ponto. Perfeito? Então apareceu Pedro e João ali, ó, tudo grudadinho. Podemos de novo aqui fazer um salto de linha. Ó, salto de linha é um new line. É claro que não vai ser num tutorial desse que você vai ficar um expert em Prolog, mas vai te dar um V0. Ó, então nesse caso aqui saiu Pedro e João de uma vez só, um por linha. Voltando aqui na nossa apresentação, vamos arrumar aqui um minuto. Perfeito? Puxamos aqui embaixo. Ok, beleza. Então temos fatos já testados e definidos. Como é que isso aqui vai funcionar, né? Dessa maneira, então aqui como eu tinha perguntado, ó. Então a questão, que é o terceiro elemento, que é o segundo elemento da linguagem que nós estamos apresentando, ela funciona com esse símbolo aqui na frente, ó, que é a console. Então eu estou perguntando assim, Carlos tem filho? Tem. Quais são? X. Então casei Carlos com Carlos aqui em cima, e X, ele procurou fazer o que nós vamos chamar de uma instância, de um casamento. Uma vez que esse casamento for bem sucedido, né, existe um algoritmo por trás e verifica se esse casamento efetivamente ocorre, e ele retorna X igual a Paulo. Uma próxima pergunta, Pedro. Uma próxima busca, Paulo. Ele buscou aqui por Paulo. Como é que ocorre essa busca? Boa pergunta. A ideia é sempre de cima para baixo do que você editou no seu código-fonte. Então, essa linha aqui vinha antes desta. Logo, essa daqui vai ser apresentada antes. Sempre é esse padrão, um na frente do outro. Ok? Beleza. O que mais nós temos com esse simples exemplo aqui? Nós temos aqui agora as regras, né? Como essas regras aqui funcionam. Regra já é algo condicional, é um predicado condicional. Então, por exemplo, uma regra bem simples. Para ele ser pai, demonstre que ele é homem. Essa é a leitura do processo. Então tem esses dois pontos aqui e o tracinho, na verdade é uma flechinha no sentido contrário ou uma prova de teorema. Você pode dizer assim, pai é a conclusão, deduza homem. Então é o contrário que nós vimos lá durante o curso todo de lógica, onde nós tínhamos fórmulas, conclua alguma coisa, demonstre alguma coisa, prove alguma coisa. Então aqui é ao contrário, por isso que esse sistema se chama um sistema dedutivo,
Ele parte ao contrário. Dado a conclusão, que é pai, a regra, deduza homem. Prove que x é homem, terá uma instância. Esse x aqui vai casar com esse x aqui. Claro que aqui só tem um argumento, porque é uma regra bem evidente. Para a pessoa ser pai, no mínimo ela precisa ser homem. Um detalhezinho que eu estou vendo aqui agora, ó. Estão vendo aqui, ó. Parece que temos um espaço aqui entre pai e esse abre argumento aqui, esse abre o parênteses aqui. Nunca, esse é o erro mais clássico que existe. Então, por exemplo, até podemos aqui rapidamente introduzir um erro. Cadê o nosso editor aqui? Aqui, perfeito? Então, por exemplo, se eu quisesse provocar aqui um erro, ó, provoquei um erro. Veja, esse editor aqui é bem legal, ó. Ele já usa o errozinho que você fez. Eu posso vir aqui salvar, ó, salvo no buffer, vou repetir aqui, ó, save buffer. Pronto, salvei no buffer, já está lá salvando no arquivo. E vou de novo aqui, ó, vou no compile buffer. Compile buffer, tá? Quando ele deu compile buffer, olha o erro que ele já disse. Linha 2, tem um erro de sintaxe esperado. E aí diz que tinha 6 cláusulas lá dentro, 6 fatos. Cláusula é fato, né? Então a gente volta lá, ó, tá aqui na linha 2, está lá o erro, ó. Veja que legal. Então, sintaxe não tem como você errar. Vem aqui, conserta, ó, ele voltou a ficar amarelo. Então, como esse é o erro mais comum, esse editor aqui já está, digamos assim, já está te deixando bem pronto para esse erro. O ponto não tem importância, pode ficar longe aqui, perfeito? Ele não faz distinção de nada, certo? Outra coisa também que não pode ocorrer, uma outra coisa que é um erro comum, você não pode misturar, por exemplo, colocar, por exemplo, deixar misturado aqui os predicados aqui, certo? Então nesse caso aqui agora, ó, opa, edit best, tá? Ó, então pai tá fora do outro pai aqui, ó, eles não estão juntos, certo? Não precisa dar tudo na mesma linha. Estou deixando aqui tudo aqui sem linha, sem espaçamento entre linhas, mas não há problema. Inclusive poderia ter alguma coisa assim, ó, pai, esse daqui ir lá para o final dessa linha, ó, não tem problema algum, tá? Então nesse caso agora aqui também tem um novo erro, porque pai, esse predicado pai de 2 argumentos não está junto com esses 2 predicados, ó, Carlos e Pedro, Carlos e Paulo, perfeito? Então de novo, se eu der um consult, salvar, compilar, vejam, ó, eu alterei o código, vai lá, ó, de novo deu um erro aqui dentro, certo? Volta para cá, perfeito? Já está dizendo o que tudo que eu tenho que fazer, ok? Vou aqui no nosso código, vamos arrumar o nosso código. Então copiei, editar, cut, vem aqui para baixo, editar, teste, ok? Perfeito. De novo, save, compile, buffer, ok? Perfeito, passou, ok. Perfeito? Ok, vamos voltar aqui então às nossas regras. Já vimos todas as partes da sintaxe e a questão que está sendo formulada ali. Muito bem. Agora, então esse aqui é um programa que também nós poderíamos aqui testar. Homem, pai, Teresa, e uma condicional, ó. Para pai é preciso ser homem. Então ele vai resultar que Pedro será um pai e João será um pai. Depois você pode testar esse programa aqui no seu computador aí. Finalmente, já está aqui, né? Pai, x igual a Pedro, x igual a homem. Perfeito. Então, esse fluxo desses testes, essa parte de como o Prolog funciona, é exatamente isso aqui, ó. Passa o argumento x, ó, daí ele testa o primeiro que vier no teu código fonte lá. Então, homem e Pedro, homem e João. Eu esqueci de falar,
Isso aqui nós estamos usando um ambiente interpretado. O professor tem compilado isso aqui? Sim, tem. Tem compilador veloz para isso aqui? Sim, tem. Tá? Todas as respostas são sim. Muito bem. Então é dessa maneira, ele sempre vai estar varrendo de cima para baixo, e nas regras é um pouquinho diferente, ele vai estar seguindo um outro padrão. Vamos ver aqui agora um programa um pouco mais elaborado, e é o exemplo final dessa apresentação, que nós vamos ter alguns fatos aqui. Ó. Nós vamos ter esse programa aqui. Ó. Antônio, esqueçam esse primeiro aqui, esqueçam nesse momento aqui essa regra. Antônio tem um nome, Maria é um nome, Fabrício é um nome. Idades 18 e 20, altura 1.71, 1.85. Perfeito? Nós vamos chamar que os dados de uma pessoa vai conter as variáveis x, y e z. Logo, dados é uma regra com 3 argumentos, aridade barra 3. Perfeito? Então, nesse caso aqui, você tem que, se ele tiver um nome, se ele tiver uma idade, se ele tiver uma altura. É exatamente isso que o código está falando. Então, eu carregando esse programa aqui, eu posso testar, perguntar quem são os nomes da minha base, quais são as idades que eu tenho, quais são as alturas e os dados aqui em questão. Posso também elaborar uma regra mais bem formatada. Eu quero pessoas, pegue os dados lá em cima, ele vai ativar essa regra que está lá em cima. Vejam que é propositalmente, essa regra aqui, pessoas, veio aqui para baixo para não ficar junto com aquela. Ou seja, a única restrição na estrutura de um programa em Prolog é que fatos e regras de mesmo nome estejam juntas. Então eu separei aqui de uma linha. Então isso é uma boa prática, né, para você não se perder depois de ver o código. Então aqui eu dei dados, pessoas e mandei imprimir. Esse aqui é um imprimir dele, meio parecido com a linguagem C. A apóstrofo barra N, coloco o X lá, til W, então W é de word, né, é de palavra, til D imprime um decimal, til F imprime um ponto flutuante, e vírgula e feio, certo? E aí eu simplesmente, quando toda essa regra aqui ela for esgotada, feio, formate e dados, aí dados vem para cá, vai começar por uma pesquisa em cima, vai começar, instancia alguém para nome, instancia alguém para Y, instancia alguém para Z. A sequência é nome, idade e altura. Perfeito? Aí pega o primeiro daqui, o primeiro daqui, o primeiro daqui e vai imprimir. Vamos ver isso? Teste? Então, ok. Próximo. Então, dados aqui, ele vai pegar, volta ali na regra, aqui, nome, idade e altura. Preste bem atenção nessa parte. Então ele vem, casa, nome. É o primeiro elemento à direita da regra, nome. O primeiro nome que nós temos na nossa base é Márcia. Então o primeiro X que vai aparecer é Márcia. Depois vem idade. O primeiro idade que está cadastrado é 18. Depois instanciou alguém para esse Y, avança. Z, primeiro Z que vai aparecer é 1,71 m. Muito bem. Então a primeira resposta que vai aparecer vai ser Márcia, tem 18 anos e mede 1,71 m. Uma segunda resposta não vai começar aqui novamente em nome, vai começar de baixo para cima. Este fenômeno de baixo para cima, agora desse momento aqui da direita para a esquerda, é o que se chama backtracking. Então é um sistema de busca em profundidade, e ele vai começar lá. Ele vai trocar o 1,71 m que ele já visitou por 1,85 m. A idade vai continuar 18 e o nome da menina vai continuar Márcia. Se esses dois já forem testados, ele vai retornar agora e vai tentar novas instâncias com idade. Vai passar 20 e vai avançar novamente e vai combinar 1,71 m. Depois a próxima resposta será 20 com 1,85 m. Enfim. Depois ele volta, já que ele visitou por completo este nó, ele
volta mais um nível desta árvore, pega o Antônio, avança na árvore, vem Antônio 18, avança na árvore, pega 1,71 m, aí novamente, a próxima resposta, Antônio 18, 1,85 m, volta, backtracking, 20, 1,71 m, 1,85 m. Quer dizer, isso aqui é um produto cartesiano. Então a quantidade de respostas aqui é a quantidade de elementos em cada variável vai ter. Então nesse caso aqui a quantidade de respostas é 2 vezes 2 vezes 3, que dá um total de 12 respostas combinadas. Quer dizer, fazer um programa em Prolog para gerar números, por exemplo, e apostar na loto, né, é uma boa ideia. Ok? Vamos ver então esse programa aqui rapidamente. Perfeito, ele em execução. Então, de novo, agora eu posso carregar aqui, venho aqui no Open, procuro aqui, este é o exemplo 01, se não me falha a memória. Vou procurando, exemplo aqui, ó, 01, ok, dou ok, tá lá ele, perfeito? Vou de novo aqui dar um zoom aqui para vocês, só que esse código aqui ficou um pouquinho grande, mas está ok, perfeito? De novo posso deixar ali, ó, fico ali o ambiente e o ambiente e o editor. Tenho sempre em mãos, sempre isso o tempo inteiro. Vejam que ficou bem bonitinho aqui a sintaxe. Ele botou as letrinhas, as variáveis em vermelho, em preto ele deixou os fatos e as regras, cabeça de regra agora aqui, ó, quando a regra estiver definida está em vermelho, tudo certinho. Aqui também era para estar em vermelho, mas acho que é como pessoas aqui era uma regra com a idade 0, ele colocou em branco. Perfeito? De novo vem em compile, certo? Ó, compile buffer. Perfeito? Então ele já compilou aqui. Ó, quando der alguma dúvida aqui, ó, vem compile, ó, compile buffer, tá? Ó, apareceu. Tem que aparecer lá, ó. Se não aparecer, nada feito. Perfeito? Ó, não sei o que fazer, dá um ponto. Ponto é o término do Prolog. Tá ok? Ele deu um erro, só que esse erro está dizendo assim: olha, a tua entrada como usuário, o teu teclado, aí tu fez alguma besteira. Tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu digito aqui pessoas, certo? Ó. Ele tem esses autocomplete aqui, ó. Pessoas, é um tabzinho. Então esse aqui é um padrão do sistema Linux. E dou enter, ó. Não esqueça o pontinho e o enter no final. Tá ok? Então estão todos os dados aqui apresentados conforme nós tínhamos aqui previsto. Perfeito? Bom, então esse seria o nosso exemplo final, né? Vejam bem essa árvore e as respostas que ele está dando aqui, ó. O Antônio, a primeira resposta aqui foi Antônio 18, né? 1,71 m. Ó, por causa aqui, opa, não apareceu bem na sequência aqui. Vamos ver o que aconteceu. É ótimo quando ocorre esses detalhes aqui, ó. Na verdade aqui, ó, o slide não está batendo com o código aqui. Então o Antônio está depois da Fabrícia. Então vamos arrumar ali e vamos arrumar ali. Ops, aqui, né? Então nesse caso aqui o Antônio estava depois de Fabrícia. Peraí, deixa eu ver aqui quem é que estava aqui antes. Era a Márcia que vinha antes, né? Então era a Márcia que teria Márcia 18 e 20, 1,71 m. E eu botei Maria, até isso aqui eu troquei o nome. Então vamos voltar aqui bem rapidamente. Aí já fica certo aí no site quando você pegar. Márcia, Antônio e Fabrícia. Então isso aqui deve ter sido uma mudança que eu fiz aqui de última hora aqui e não me ative aqui esse detalhe aqui. Edit Paste. Ok? Puxa aqui. Perfeito? Salvo aqui o programa de novo. Ó. Então até que ficou interessante porque volta lá. Vou dar uma compilada novamente, ó. Vem aqui, compila novamente, passou. Vou agora aqui, ó. Vou repetir.
Para repetir, ó, só volta aqui o predicado, ó, aqui estão tudo gravado os meus comandos que eu dei, perfeito? Pessoas, ó, agora deu certinho. Márcia tem 18, bem como era para esperar aqui, ó, começou com a Márcia, depois veio com o Antônio, depois veio com a Fabrícia, perfeito? Márcia, a primeira resposta é Márcia 18, 1,71, ó, Márcia 18, 1,71. Quem é a última resposta? Fabrícia 20, 1,85. Fabrícia 20, 1,85. Perfeito? Então, atente para isso. Produto cartesiano. Fechou. Ok? Muito bem. Próximo passo. Aqui a execução e um resumo até o momento, já encaminhando-se para o final. Precisamos ter um editor de programa, como nós vimos aqui, né, nessa primeira fase. 3 elementos que nós temos aqui importantes para essa linguagem: fatos, regras e questões. Os fatos aqui são os dados conhecidos, aquele ali, Márcia é uma menina, Antônio também é um rapaz ou é uma pessoa, seja lá o que for. As regras são condicionais, elas vão expressar aqui conhecimentos genéricos, aquele para qualquer, o existe que você aprendeu lá na LPO. Muito bem. E a regra é que vai estabelecer o conceito de prova de teorema. E as questões é algo a ser demonstrado. Aqui nós estamos perguntando: pessoas, você é demonstrável? Então, pessoas olhou lá na minha base, olhando se tinha alguma regra chamada pessoas. Nesse caso, você pode dar um listing assim, dessa maneira, e ele está lá, ó. Ele tinha uma regra que, se desse tudo ok, iria passar. Ela falhou, ela foi exaustiva e no fim ela deu um ok e ela retornou aqui um true, imprimindo essa segunda linha aqui. Isso aqui são estratégias que você usa. Você pode ter muitas regras com o mesmo nome, enfim. Perfeito? Outra coisa, né? Então, essas questões, elas são regras, só que são regras sem cabeça. Os fatos são regras, então tudo em prog são regras. Os fatos nós podemos dizer que são conclusões incondicionais, verdades incondicionais, como eu escrevi aqui. Ok? Então, não precisam ser provados, eles sempre vão estar lá, sempre vão dar true. Já as regras não. As regras têm todo um qualquer e um existe que você vai ter que demonstrar. Como palavra final aqui, nós vamos deixar aqui, né, você praticar bastante, perfeito? Com esses elementos que eu mostrei aqui, com essa console, etc. Aqui você já pode fazer o que eu vou chamar aqui de exemplos difíceis e interessantes. Todos esses códigos aqui vão estar nesse GitHub aqui, ó, GitHub Claudio SA/Prolog. Você pode pegar de lá e testar os códigos. Tem códigos lá muito antigos, tem códigos bem curiosos, tem alguns bem difíceis que não vai dar para a gente passar aqui. Enfim, aqui terminamos e espero que vocês façam um bom proveito e façam o feedback, um retorno dessa videoaula aqui que eu preparei. Tá ok? Um abraço e até uma próxima aqui. Perfeito.